A paz do Senhor para os irmãos, amém? Ou amém? Amém, né? Amém já basta as coisas ruins. Amém, porque assim seja. Meus irmãos, estamos felizes por estar na casa de Deus, não é verdade? Coisa boa é ser crente, coisa boa é vir para a casa do Senhor, porque é aqui que a sua glória se manifesta. Vamos abrir a nossa Bíblia, sem delongas. Vamos abrir no livro histórico de Esdras, capítulo de número 9. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui nessa noite e que vieram para cultuar a Deus de todo o seu coração. Vale ressaltar mais uma vez que quem faz o culto não é Deus, viu, queridos? Deus não tem obrigação nenhuma de fazer culto. Ele vai continuar sendo Deus, adorado no céu pelos querubins, serafins, pelos que já foram para a glória. Agora a responsabilidade de adorar a Deus é minha e sua. Ele continua sendo Deus se você adorar ou não. Agora o benefício, quem recebe de adorar Ele sou eu e você, amém? É na prova que a gente dá glória. Como diz o nosso finado irmão Lázaro, vai passando pela prova dando glória a Deus, aleluia. Livro de Esdras, capítulo 9, é capítulo 10, do lado aí, vizinho. Capítulo 10, amém? Vamos, esse livro aqui tem hora que eles são mesmo, eu entendo vocês, viu? Esse, o tal do Neemias, vai procurar Ruth aí, mas ele está aí. É porque a gente não tem às vezes o costume de ler, né? Mas está aí. Pode procurar aí, está perto de Neemias. Podemos ler? Esdras 10, a partir do primeiro versículo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo, uma aliança, diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Amém? Capítulo 9, apenas o primeiro e segundo versículo, diz assim: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram descendência santa. Amém? Podem tomar assento. Não está dando eco. Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita responsabilidade que eu assumo essa tribuna para ministrar a palavra de Deus, e que o Senhor tenha profunda misericórdia para conosco e fale conosco nessa noite, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Só Deus tem palavra de vida eterna. Amém? A despeito do que o Daniel falou sobre o que já estão falando, sobre o que está para acontecer, eu digo aos irmãos que eu e você possamos continuar crendo no mesmo Deus que é o do Salmo de número 91.
pode vir ser para 3, 4, 5, 10 mil. Eu ainda continuo habitando debaixo da esconderijo, das asas do esconderijo do Altíssimo. Mortandade nenhuma chegará à minha tenda. Praga nenhuma. É Bíblia que está dizendo, irmão. A Bíblia foi escrita antes do Covid, antes do sarampo, da tuberculose, antes de tudo. Deus sabia o que estava falando. A Bíblia diz, o salmista, se eu não me engano, o que eu mais temia me aconteceu. O problema é que as pessoas dão ouvido demais para o que está falando, fica temendo, e acontece. Acontece mesmo. Porque o que você mais teme vai te acontecer. Aquela pessoa fala, eu estava tanto medo, eu estou com medo, vai acontecer, pode ter certeza absoluta. Agora, creia no Deus do Salmo 91, creia no Deus do Salmo 23, creia no Jesus que venceu a morte, que venceu Satanás, que venceu o demônio, legião, que venceu isso tudo, irmão. Isso aí não é nada. Continue debaixo do sangue de Jesus e Ele tem cuidado de nós. Amém? Basta crer, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E outra coisa, Deus não cochila não, viu, irmão? Deus não dormita, Deus não tosqueneja. Quer dizer, Deus não dorme nem cochila. Ele continua acordado 24 horas. Nem sei se no céu não existe horário. Deus continua acordado o tempo todo. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus nessa noite, que eu tenho certeza que Deus quer falar conosco aqui, através desta palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos, o livro de Esdras, cujo autor é ele mesmo, e também do livro de Neemias, o livro de Esdras dá continuidade na história de Israel. É sabido de muito de nós que o povo de Israel estava exilado ali em Babilônia durante mais de 70 anos, aproximadamente 73 anos exilados em uma terra que não era a sua terra, mas era uma promessa de Deus para tratar com o seu povo. Acabado esse período de provação, que Deus queria provar o seu povo, saber quem ele era, é chegado o tempo deles ir embora, e isso começa a partir, o primeiro rei foi Nabucodonosor, depois foi para Ciro. Ciro, então, ele é instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel, para a ida a Jerusalém. Jerusalém, a qual estava destruída, o templo estava destruído, os utensílios da casa do Senhor estavam na Babilônia. Tanto é que quando o povo volta, o rei Ciro permite que devolvesse para o templo templo de Jerusalém, mais de 5.400 utensílios que tinham sido tirados ali de Jerusalém do templo. O que era santo agora está sendo para como que profanação em Babilônia. Então o povo está retrocedendo para a sua terra natal, a sua terra que eles moravam. E isso dá continuidade através de Ciro e também do rei Artaxerxes, cuja data vai se encontrar aqui através de Esdras, que é também um sacerdote e também um escriba de Deus. Pois bem, o que eu queria nos atentar nessa noite, quando eu observo o livro histórico de Esdras, que a partir do capítulo de número 1 aqui, é interessante como Deus ele é organizado. É verdade ou não é? Amém. Porque quando Deus ele quer que tudo seja reconstruído, porque estava destruído, por causa de quê? Do pecado, por causa de muitas coisas que aconteceu, por causa do povo, começa então a reconstrução. E uma das primeiras partes que Deus quer que comece na reconstrução é a questão do templo. Só que antes do templo, Deus queria que fosse, primeira coisa, reconstruída a reconstrução do altar. E Deus já fala muito profundo aqui comigo, através desta introdução aqui. Porque quando Deus permite que o seu povo retroceda para Jerusalém, as coisas deviam ser reorganizadas, porque estavam destruídas, foram saqueadas. Então Deus quer que fosse reorganizado, em primeiro lugar, o altar, depois o templo. Por que primeiro o altar, segundo o templo? Porque o altar, ele é mais importante do que o templo. E como é que eu aplico isso para hoje? Fácil, muito fácil. Tem gente que preocupa muito com o templo e não tem altar. Quando você viaja, de vez em quando eu dou umas viajadas aí a trabalho, e você vai em muitas cidades pequenininhas aqui no interior de Goiás, você vai encontrar, irmãos, em certas cidades, templos faraônicos. Você fala, isso aqui Salomão deve ter passado por aqui. Você vai encontrar coisas, como diz o gaúcho, barbaridade de coisa.
em cidadezinha desse tamanhozinho, que cabe dentro de uma caixinha de fósforo, sem menosprezar as pequenininhas aí. Mas uma coisa que não tem necessidade. Mas aí eu te pergunto, será que nesse templo tem altar levantado? Porque muitas vezes nesses lugares há uma guerra, uma concorrência de quem tem a igreja maior. De qual ministério constrói o templo maior, o templo mais faraônico, o templo mais bonito, para chamar a atenção das pessoas. Mas só que muitas vezes nesses lugares, o templo está levantado, está bonito, só que não tem altar. E se não tem altar, a glória de Deus não se manifesta. Se não tem altar, o fogo de Deus não está aceso, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não no templo. Não adianta, irmão, nós temos essa igreja bonita, abençoada, bem aparelhada, se não tiver um altar levantado, se não tiver obreiro levantado para que o fogo do Senhor esteja aceso continuamente na casa de Deus. Não adianta nós termos uma equipe de louvor que canta bonito, que canta numa sintonia perfeita perante os nossos ouvidos, até eu mesmo que não escuto bem, eu escutaria muito bem dentro de uma sintonia perfeita. Não adiantaria nós termos instrumentos caros, mas o que adiantaria isso tudo se não tivesse um altar para Deus? Porque em primeiro lugar Deus não está atrás de vozes, Deus não está em primeiro lugar atrás de melhores aparelhos, melhores som, não. Deus está em primeiro lugar atrás de lugar, Ele quer encontrar altares levantados para que a glória do Senhor se manifeste, para que aonde tem altar, Ele tem voz ativa para falar com o seu povo, para falar com a sua igreja, para falar com a menina dos seus olhos, do jeito que Ele bem entender. Então o que me chama a atenção nos dias odiernos em que estamos vivendo, é que tem muitas igrejas que são templos, mas não tem altares. Mas você bem poderia levantar e se manifestar e dizer: ah, mas aquela igreja, todo culto tem alegria, o povo pula, o povo dança. Meu irmão, Deus não está aí atrás de entretenimento. Se for você estudar bem, analisar bem, se eu puder, se eu quiser, se o pastor quiser, ele pode contratar um entretenimento para te deixar muito bem, feliz, sair daqui com um sorriso 9h15 para sua casa, mas sua alma vai estar abatida, depressiva, triste, porque entretenimento não traz fogo, glória de Deus do alto. O que traz a manifestação de Deus é o altar de Deus. Então tem muita igreja, eu não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui para falar a verdade. E a verdade ela tem que ser dita, doa a quem doer. Então, em primeiro lugar, irmão, quando você olhar para uma igreja, não olhe em primeiro lugar para o templo. Olhe e vê se tem um altar levantado naquela igreja. Ah, não olhe em primeiro lugar para uma equipe de louvor, se canta bem, se adora. Não, isso não é importante. O que importa, olhe para o louvor da igreja e vê se tem adoradores de verdade. Vê se tem altar levantado naquelas pessoas que estão entoando louvores a Deus. Olhe para o pregador da igreja e olhe para a vida dele, vê se tem altar levantado. Antes de olhar se ele fala bem, se ele tem uma boa oratória, não. O que importa é o altar levantado em primeiro lugar. Esse povo começou bem. Altar levantado, beleza, agora vamos partir para o templo. Porque o essencial é o altar. Então Deus, em primeiro lugar, não está de olho na etiqueta da sua roupa. Deus não quer saber a marca da sua roupa, a marca do seu carro. Que tipo de arroz que você come, a marca do arroz que você come, a marca do feijão, a marca do óleo, não é porque está tudo caro aí? Não, Deus quer saber se dentro de você, se entrou pessoas aqui nessa igreja, nessa noite, se está com o altar levantado para Deus manifestar a glória dele. Porque se tiver pessoas aqui nessa igreja, que adentrou essa casa nessa noite, você pode ter chegado aqui arrebentado, destruído, não interessa, irmão. Mas se tiver um altar levantado aí, meu pai, eu tenho certeza que a glória de Deus vai te pegar e Deus vai mudar a sua história. Às vezes você olha para uma pessoa, não tem aparência, não sei o que, rapaz, mas vai olhar aquela pessoa tem intimidade com Deus. Cuidado. Cuidado.
Cuidado com os profetas de Deus. E outra coisa, a maioria das pessoas que tem altar levantado, eles não aparecem, eles não estão à vista, eles estão no anonimato de Deus. Eles estão no anonimato de Deus. Não é conhecido na terra, mas lá no céu Deus sabe nome, CPF, tipo de sangue, endereço, e sabe que ele tem já lugar para morar no céu. Aleluia. Mas você olha na terra, aquele lá, quem é aquele lá? Não, você não sabe não, mas lá no céu ele tem conhecimento. Vamos levantar o nosso altar, meu irmão. Olha, é interessante que no livro de Apocalipse, quando Deus olha para uma igreja que aparentemente era uma igreja, a Bíblia diz que aquela igreja era rica, era abastada e não tinha falta de nada. Aquela igreja era para estar voando nas asas do Espírito Santo de glória. Porque sabemos, irmão, que a falta às vezes de um financeiro na igreja faz muita diferença. Porque quando temos uma vida financeira, uma igreja abastada, dá para fazer uma obra mais tranquilamente. Aquela igreja era para ter uma sintonia com Deus perfeita, só que Deus chama ela de desgraçada, sem graça. Tinha templo, mas não tinha altar de Deus. Tinha beleza, tinha dinheiro, mas não tinha altar de Deus, aleluia. Deus está olhando do parapeito da eternidade para a terra e está procurando igreja que tem altar. Se tiver o altar, Deus manda recurso para fazer uma igreja bonita, para ter um som bom, para ter tudo de bom, porque tem altar primeiro, então vai ter tempo para a glória do Senhor. E quando as duas coisas casam, irmão, altar e templo, aí fica fácil para Deus operar. Quando casa templo e altar, aí fica fácil, não tem obreiro brigando com obreiro. Porque a maioria desses lugares onde o templo é maior do que o altar, é uma concorrência danada para sentar no altar da igreja. Porque é a vitrine da igreja, eu tenho que aparecer. Eu sou o cara, eu quero aparecer porque a sociedade da igreja tem que me conhecer. Ei, meu irmão, nós precisamos é sumir para que Jesus apareça. Coisa nenhuma que Deus está nesse lugar. Deus está no lugar onde tem altar levantado, aleluia. E não tem adianta só ter altar não, tem que estar com fogo aceso, aleluia. E como é que o fogo é aceso? Tem que ter o vento do Espírito Santo, tem que ter a chama do avivamento, e que tem que ter vontade sua de adorar a Deus, para abrir a boca, porque quando Deus encontra alguém que tem a vontade e abre a boca para adorar, Ele sopra do seu Espírito. Aí vamos caminhando para a Bíblia Sagrada no livro de Esdras. Vamos dando continuidade. Então, até então, Esdras não entra na história, mas a partir aqui do versículo, se eu não me engano, capítulo 6, ele começa a entrar na história. Porque através do rei Artaxerxes, ele tem permissão para ir a Jerusalém. E quando ele chega até Jerusalém, trazendo ali os utensílios que eram para ser recolocados no templo de Jerusalém, no templo do Senhor, ele se depara com uma situação meio que complicada. E nós vamos observar um pouco aqui sobre essa questão. Porque o altar já tinha levantado, o templo já estava tranquilo. Aí o que acontece? Capítulo 9, Esdras, ele está ali e o povo vai falar com ele. O que o povo vai falar com ele? Que tinha ainda alguma coisa errada. Apesar de tudo aquilo que estava pronto, ainda existia pecado no meio do povo. Ainda existia coisa que não estava em sintonia com a lei de Deus, porque aqui era a lei de Deus, eram os mandamentos de Moisés. Então o povo chega perante eles e fala, o povo de Israel, inclusive, ele cita até os sacerdotes, os levitas, não se mantiveram separados, porque era lei de Deus. E eles falam para Esdras que essas práticas eram repugnantes. Essa mistura que eles tiveram eram repugnantes para com Deus, porque misturaram a descendência santa com o profano. E aqui no capítulo 10, a Bíblia vai dizer que quando Esdras estava orando, o povo vendo aquilo, o povo, homem, mulher, crianças, como nós lemos aqui no texto, eles se aproximam de Esdras e fala com ele a seguinte fala: façamos agora um acordo, uma aliança, diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei.
Que lei é essa? Vou ler ela para você agora. Deuteronômio 7, capítulo 1 até o 7. Escute bem, qual que era a lei que o povo estava falando? A lei que eles tinham quebrado. Capítulo 7 de Deuteronômio. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela, tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para seguir as outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruirá. Era a lei de Deus que foi quebrada. Aí quando o pastor fala, irmão, não namora com ninguém que não é crente não, que isso é julgo desigual. A Bíblia já fala isso lá no Antigo Testamento, para seu conhecimento, para seu governo, né? Porque tem gente que pensa que é o rei da cocada preta. Para seu governo, irmã e irmão, a Bíblia fala que é julgo desigual, é maldição. Aí depois que casa e dá errado, não adianta tapar o sol com a peneira não. E a Bíblia fala que até a morte, então você vai ter que morrer, vai ter que ir até o final com esse casamento. O problema é que a gente quer dar uma de bonzão, bater no peito e saber que sabe, e falar que sabe mais do que Deus. E Deus, irmão, sabe muito mais do que você, porque foi Deus que te criou. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu assumo a responsabilidade. Assume, mas na hora que o laço arrocha, ele corre para a igreja, ô pastor, me ajuda, irmã, me ajuda, ô profeta. Não, me ajuda o quê? Você não era responsável? Você não era o bonzão, a boazuda? Você não gosta de Bíblia? Então agora se arque com a responsabilidade. E a Bíblia já está dizendo isso, só que o povo quebra o decreto. Eles quebram o acordo, a lei de Deus. A pior coisa que tem na nossa vida, irmão, é descumprir com a palavra de Deus. Quando você descumpre com a palavra do homem, tudo bem, mas descumprir com Deus, irmão, o problema é sério. O problema é grave. Se agrava muito mais porque a Bíblia fala de Deus, cuidar para não cair na ira de Deus. Não, para nós não experimentarmos a ira de Deus. E muitas pessoas estão fazendo dessa forma que o povo fez. Só que no começo, nessa história, existe uma palavra especial que Deus colocou no meu coração, que eles falam assim: façamos agora um acordo diante do nosso Deus. O que eles estavam falando agora? Nós estamos arrependidos e queremos fazer um acordo com Deus. A aliança foi quebrada, nós queremos reatar a aliança com Deus, porque nós não podemos viver dessa forma. Eles acordaram, eles se despertaram, porque sabiam que estavam errados, e era um novo tempo para eles, era um tempo de recomeço, estavam voltando para a sua terra. Então o que acontece? A partir do versículo 9 do mesmo capítulo 10, Moisés reúne o povo em praça pública, e pergunta: é verdade o que vocês disseram? Vocês aceitam? A maioria sim. 3 desviados lá não concordaram não. Vou dizer o nome deles aqui para você saber. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, discordaram, só 2. O resto tudo aceitamos. A partir daquele momento, o que acontece? As mulheres voltam para o seu povo, voltam para a Babilônia. E era costume na Babilônia que quando houvesse uma separação do homem para com a mulher, os filhos ficariam com a mulher. E eles ficariam com a mulher até eles se tornarem adultos. Assim ela poderia se casar novamente. Até então não poderiam se casar novamente. Era o costume da Babilônia. Já no mundo grego, quem que ficava com os pais no caso de separação? Com os filhos, os pais que ficavam com os filhos. Já na Babilônia,
era a mãe. Então há essa separação. A tristeza acontece no meio do povo. Imagine você que é pai, que é mãe, você que é casado, agora você tem que separar da sua esposa para cumprir uma lei, porque você fez o que não era reto perante o Senhor. E agora você tem que ver a sua esposa junto com os seus filhos indo embora, e você não vai poder mais vê-los. Apesar de tudo que aconteceu, houve grande tristeza para aquele povo. Se coloque no lugar daqueles homens que perderam agora suas mulheres, mas seus filhos. Só que havia quebrado um acordo. E Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de acordo. E nessa noite eu quero falar com vocês. Não quebre o acordo com Deus. Não quebre o acordo com Deus. Amém? Quando você faz um contrato, um acordo com uma pessoa, às vezes ali existem cláusulas que você tem que cumprir. E se você não cumprir, você leva prejuízo. É ou não é verdade? Existe também, mas existem cláusulas pétreas, né? Pétreas, se eu não me engano, que elas não podem ser revogáveis, elas são irrevogáveis. São no caso da nossa Constituição. Só que existem acordos que se você quebrar, você acaba levando prejuízo. Uma certa vez eu fiz um negócio lá e acabei, não li a cor, ninguém lê aqueles trem. Quem lê contrato, aquele 200 folhas? Ninguém lê aquilo lá não, moço. Se alguém, por favor, levante aqui que eu quero bater palma para você. É um milagre. E aquilo ali que está o laço do diabo. Na hora que você está assinando, você está vendo o céu, né? Porque a bênção está ali. O cara está falando, ó, é casa não sei o quê, é murada, é cerca elétrica e tudo mais. A viagem, o pacote, é o pacotão. Mas só que ali nas linhas está o laço do inimigo. Aí você assina lendo feliz, mas não lê. Aí você dançou. Aí depois tem que advogado. Aí o advogado, mas você não leu? Não, não. O mal do brasileiro é esse, sabia? O mal do brasileiro é não ler. Já foi feita uma pesquisa que o mal do brasileiro é não ler. O brasileiro não tem costume de ler. A Recilane sabe disso aqui, ó. O problema do brasileiro, o mal do brasileiro é não ler. Por isso que às vezes ele é enganado. Porque se lesse mais, não seria tão enganado. Às vezes fica dando ouvido para muitas pessoas aí que não deveria dar, e falta não ler, mas dá ouvido, aí acaba sendo enganado. E por causa disso, acaba levando prejuízo. E o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos propõe acordos, irmãos. Quando Jesus ele vem na terra, Ele vem para reatar a aliança que foi quebrada no jardim do Éden. A aliança que Deus tinha feito com Adão e com Eva. Agora é necessário o segundo Adão vir à terra para que essa aliança fosse reatada. Então Jesus Cristo é o autor da aliança que nos garante pela sua graça e nos conduz ao céu. E essa aliança ela não pode de maneira alguma ser quebrada. Nesta noite Deus te trouxe neste lugar, porque Ele sabe que tem pessoas no nosso meio que tem com a aliança quebrada com Deus. Está discordado com Deus. Há muito tempo já não está em acordo com Deus. Você já não tem praticado a palavra com o Senhor, a palavra do Senhor. Você já não tem cumprido com aquilo que você já acordou com Deus, aliançou com Deus há muito tempo atrás. Mas eu te digo nessa noite, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque a aliança com Deus na sua vida, ela pode ser reatada nessa noite. Apenas basta uma posição sua, apenas basta uma reação sua. E Deus entrará com a sua misericórdia e reatará a aliança com você, porque você não pode viver sem aliança com Deus. O que é um acordo? No caso da minha Bíblia, ela diz acordo, mas a João Ferreira de Almeida diz aliança. Acordo é uma expressão que significa que existe uma concordância. Vem cá, deixa eu te falar um negócio bonitinho aqui para você. Quando você aceita Jesus, é bem esclarecido através dos discipulados. O que você está fazendo? Ali, o que está sendo colocado perante você? As cláusulas da palavra de Deus. O que está sendo falado para você é a respeito do contrato que você está assinando com Deus. Vamos dizer assim, segundo a palavra que Deus está nos dando aqui, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Então você está sendo muito bem discipulado. É por isso que você não pode batizar sem discipulado, irmão. Muitas igrejas hoje, eu sei, eu conheço. Inclusive o meu primo que falecido, o Luquinha, ele foi de outra igreja,
fizeram lá um monte de coisa na cabeça só para ele batizar. Mas eu perguntei, você sabe o que você está fazendo? Ele, não. Não. É o que acontece em muitas igrejas. Para ter número, né, pastor Raimundo? Vamos batizar. Vamos passando a régua aí, vamos batizar. Aí tirar foto, olha o tanto de batizado. Vai perguntar, você sabe o que ele está fazendo? Você sabe da doutrina, a doutrina da regeneração, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da palavra. Não sabe de nada. Mas foi lá e batizou. Para ele está tudo certo, mas está tudo errado. Tem que ter uma concordância, irmão. Porque Deus não quer ninguém servir nele por obrigação. Deus não quer ninguém servir nele como se tivesse um querubim nas costas dele falando, vai para a igreja, senão você vai morrer. Ou senão um serafim, ou senão o Miguel ali de guerra, né, o anjo de guerra, fazendo que você fosse para a igreja. Não, 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 não. É tudo aqui é voluntariedade. Quando você aceita Jesus, você está entrando em um acordo com Deus. Aquele que vier após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É um acordo, você está entrando em acordo. Que acordo é esse? Você vai ir até Jesus, vai negar a si mesmo. Beleza, qual que é o acordo? Agora você vai tomar a sua cruz e vai seguir Jesus. Entrou em acordo? Beleza, agora é um crente. O problema é que as pessoas estão quebrando o acordo. Estão quebrando a aliança. Mas esse povo se acordou e falou, vamos fazer um acordo com Deus. Nós não podemos viver dessa forma. E eu já te faço uma pergunta, você quer reatar a sua aliança com Deus? A sua aliança no seu ministério que está quebrada. A sua aliança que foi quebrada, a aliança de profeta de Deus, que era um instrumento na mão de Deus, mas foi agora quebrada. Mas nessa noite Deus quer reatar esse acordo. Deus quer que você levante, Deus quer que você seja um arauto de Deus na boca dele nessa terra. Deus quer que você seja um dos seus remanescentes da última hora, aleluia. É hora de reatar acordo nessa noite. Hoje é 23 de maio de 2021, o dia que Deus marcou para reatar o acordo com a sua vida. E nessa noite eu tenho certeza que você vai sair daqui bem diferente do que chegou. O acordo ele também quer dizer combinação, conciliação, conformidade, consonância, entendimento, harmonia, reconciliação, tratado e pacto. Então, quando você tem um acordo com Deus, isso aqui tudo está incluso no pacote. As pessoas querem ter Deus, mas não querem aceitar as suas regras. Eu quero assinar o contrato, mas eu não quero saber o que está escrito. Tem uma multa lá, cara. Não quero saber não, mas só quero assinar. Com Deus não é bagunçado assim não, querido. Vou te falar, o mundo sobrenatural, ele é mais real do que o natural. Porque o sobrenatural existia antes do natural. Você não está vendo demônio, anjo, mas Deus está vendo. Se Deus abrisse o seu olho, eu acho que você se espantaria, acordaria para a vida, assim como eu, e nos tornaríamos mais crentes do que somos. Porque se Deus mostrasse para você só um demônio, talvez você espantaria, e talvez você poderia ir para Deus por medo e não por voluntariedade. Deus não quer isso. Deus pode muito bem, irmão, permitir que demônios apareçam no nosso meio para nosso espanto e para tremor nosso, saber que isso existe, para que a igreja ela possa se dobrar, se humilhar perante o Senhor, como foi cantado aqui. Só que Deus não quer que isso aconteça, porque Deus não quer forçar a barra com ninguém. Deus não quer forçar acordo com ninguém. Deus, Ele não quer que você ame a Ele por força nenhuma, meu irmão. Deus não quer que você vá para o céu empurrado, não. Deus quer que você vá para o céu por alegria de saber que é um cidadão das mansões celestiais, aleluia. E que o seu tesouro não está aqui na terra, está lá no céu, aleluia. E Deus é um Deus de acordo. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que Deus é o Deus de acordo. Capítulo 28 de Deuteronômio, Deus faz um acordo com o seu povo. Se eles cumprirem o acordo, bênção, só tem bênção ali. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, só bênção para quem cumpre um acordo com Deus. Se vocês obedecerem,
De 1 ao 14, bênção. Do 15 ao 68, maldição. Não se espanta não, mas a Bíblia fala mais de inferno do que do céu. Você sabia disso? Hã? Você sabia disso? Deuteronômio, de 1 a 14, fala de bênção. Para quem cumpre o acordo. Para quem cumpre a aliança. Do 15 ao 68, só maldição. Leia lá. Para quem descumpre. Sabe por que sua vida está desse jeito? Porque você descumpriu o acordo. E está lá em Deuteronômio 15, 68. Aquilo está acontecendo na sua vida. E você não acorda para isso. É por isso que você não tem sentido na sua vida. Você vem para a igreja, mas não é igreja. Você vem para a igreja, mas seu altar está derribado. Está abafado. Já viu quando você vai acender um fogo para assar uma carne, e o carvão é ruim? Sai aquela fumaceira, estraga a carne tudo, irmão. Você está igual aquele carvão ruim. É carvão, mas não pega fogo. Você entendeu o mistério agora? Não adianta, irmão, tem que ser carvão e tem que pegar fogo, aleluia. E tem que estar aceso, aleluia, aleluia. E sabe qual que é a melhor parte do carvão? Não é quando ele está aquele fogão, não, é quando a brasa está acesa. Você não está vendo fogo, mas a Bíblia, coloca a mão nela para você ver. Às vezes você olha para o seu irmão, você não está vendo aquele fogo espantado, mas coloca nele para você ver. Tem brasa viva aí, Deus está cuidando. E não toqueis nos meus profetas, diz o Senhor. Shabatai cante vassoura maia. Aramassuva. Sabe por que às vezes o fogo não está tão espantado? Não. Porque quem tem que aparecer é Deus, aleluia. E só no calor da brasa o Senhor já está aparecendo na sua vida. Aí você diz, eu não estou sem sentido na minha vida. Eu estou pensando em nunca mais voltar para a igreja. Eu estou sem força para jejuar. Eu estou sem força para orar. Acordo quebrado, irmão. Não adianta, não deixe te enganar que você é um pecador e pela graça você está salvo. É mentira! Mentira! É o diabo que está falando isso na boca desses pastores, na boca desses homens aí, rapaz. A graça já nos basta. Que graça, irmão? A graça custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não despreze a graça de Deus. Tem que ter preço. Tem que ter acordo com Deus. Não adianta, a graça não é isso tudo que estão falando aí não. A graça de Deus, ela vem junto com a sua atitude, junto com seu modo de viver para com Cristo. A graça de Deus, ela te ajuda, porque nós só podemos pela graça de Deus. Mas o que estão pregando por aí, você pode ser um pecador, você pode continuar ficando, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando pedra, bebendo cerveja sem álcool, com álcool, tomando vinho, tomando o que quiser que seja, você continua salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Mas você olha e pode dizer, mas aquela pessoa faz isso tudo e está indo para a igreja. E o problema, o diabo também vai. O diabo também vai. Frequenta culto em muitos lugares. Só que a estratégia dele hoje é diferente. Antigamente, na época que meu pai era vivo, meu pai era pastor, eu me lembro, eu nem era crente, eu era desviado, eu ia para a igreja forçado. Eu vi os demônios manifestar, os bichos chutavam o banco assim, arrastavam uns 4 bancos numa chutada. Só se amarrava ele pelo sangue de Jesus. Hoje o diabo não faz isso não, ele fica quietinho aqui no nosso meio, camufladinho, bonitinho. Se vestindo como uma ovelhinha. Porque a intenção dele não é te tirar da igreja, a intenção dele é fazer você ficar na igreja desviado, para te enganar. Porque quando a trombeta tocar, você não vai escutar a trombeta, porque o diabo te enganou, dizendo para você que mesmo indo para a igreja, não adianta, precisa ser salvo, nem fazer isso tudo, basta apenas ir para a igreja. Só que quando eu tenho um acordo com Deus, eu tenho vida com Deus. Eu tenho um altar levantado, eu tenho vida de oração, vida de jejum, vida de comunhão. Quando tem culto eu vou, quando tem oração eu vou, quando tem alguma coisa eu vou, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Faça um acordo com Deus nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui, ao vivo e ao coisa. Mas eu não estou vendo. Bem-aventurados que não viram, mas queiram, diz a palavra de Deus.
Mas bem-aventurados que não viram, mas creram, diz a palavra de Deus. Eu não estou vendo não, pastor, mas eu estou sentindo ele aqui, aleluia. Eu também estou, meu irmão. Se ele quiser, eu saio pulando nessa igreja igual pipoca, dando glória, aleluia, porque eu sinto a presença dele na casa dele, aleluia. Deuteronômio 28, irmão, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Quando você quebra o acordo, a maldição vem na sua vida. E a maldição ela só é quebrada quando há a aliança ela é reatada com Deus. Maldição ela não é quebrada assim à toa, não, é caso sério. Tem que ter algo especial. Olha como Deus é um Deus de acordo, Deus de aliança. E que Deus nessa noite, Ele está aqui para reatar. A Bíblia diz, segundo livro das Crônicas, 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender ou se converter dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Deus nessa noite quer curar a nossa terra. Deus quer curar a sua casa. Deus quer curar o seu casamento. Deus quer curar a comunhão com a sua família. Mas tem que se humilhar. Tem que ser acordo com Deus. Aleluia. E como eu disse aqui no começo, que acordo também quer dizer uma consonância de entendimento. Tem que ter uma harmonia. Se tem que ter uma harmonia, meu irmão, lá na sua casa quem manda é Deus. E se a minha casa quem manda é Deus, eu escuto o que Ele quer e não o que eu quero. Se a minha casa quem manda é Deus, então no churrasco que eu faço em casa não tem cerveja, não tem cigarro, não tem bacanal. Tem glória a Deus, tem aleluia e tem batismo com o Espírito Santo se for possível. Porque até churrasco de crente é diferente. Porque tem harmonia. Porque o Espírito Santo está lá. Se ele está lá, a coisa é boa. É aquela música, né? Festa de crente é diferente, pode crer. É aquele tanto de coisa lá mesmo. Então, festa de crente, porque tem harmonia. Aleluia! Então a manifestação de Deus, ela é abundante. Oh, meu Deus do céu! Como nós precisamos acordar para essa realidade tão simples, mas que se torna eficaz quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Se levante, meu irmão e minha irmã. É tempo de reatar a aliança com Deus. É tempo de reatarmos o nosso acordo com Deus. Porque breve, muito em breve, Ele está voltando para nos buscar. E a Bíblia diz que quem vai buscar? Ele vai buscar aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. E só quem está selado é quem tem acordo com Deus, quem tem aliança com Deus. Olhe para dentro de você. Quem te conhece melhor do que você? Só você e Deus. Então você sabe que a coisa não está boa aí, meu irmão. Não adianta ficar disfarçando. Entendeu? Às vezes você passa naqueles raios-x do aeroporto, vê lá seu ossinho, né? Vê lá as tripinhas. Mas Deus, você passa no raio-x de Jeová, Ele vê sua alma. A alma que o bicho pega. É porque lá que está a fonte, a sede dos sentimentos. É lá que é a raiz onde... É ali onde aflora a amargura, é lá na alma da pessoa. Aí você passa no raio-x de Deus, Ele vê sua alma e sabe, o negócio não está bom não. Porque quebrou o acordo com Deus, agora o que é pagão está na minha vida. Você que às vezes era tão rígido com certas coisas, agora afrouxou, porque falou, para que essa rigidez toda? Né? Deus está falando com a mulher aqui, você que era tão rígida para com Deus, para com a palavra do Senhor, para com as doutrinas que você tinha tanto de prática, mas você acabou relaxando, porque o inimigo soprou no seu ouvido e falou que isso não era necessário não. Só que quando você estava assim, Deus te usava. Por que Deus não está te usando mais? Não precisa nem de revelação, né?
Por quê? Alguma coisa está errada. Quando eu sou de uma forma, e eu começo a afrouxar para aquilo que não é, se eu sou uma forma, e eu começo a me afrouxar para o extremo errado daquilo que eu estava fazendo, ou um pouquinho para lá, daquilo que eu estava no propósito, as coisas não vão fluir mais. Aí é fácil você ter discernimento, por que as coisas estão dentro da sua vida. Olha, faça uma retrospectiva na sua vida. Quando você era um crente fervoroso, quando você era um crente de oração, quando você era um crente que amava as pessoas, que amava a palavra de Deus, agora você não ama a palavra de Deus, você não ama as pessoas, você não ama a oração, você não ama o jejum. Olhe, pare e pense. É fácil, irmão. Às vezes você fica correndo atrás de profecia, de revelação, e Deus já está falando tudo aqui, o leque de Deus está sendo aberto para todos nós nessa noite. Então não precisa do eis que te digo não. A palavra já está dizendo, está através da sua pregação nessa noite. Não precisa ficar forçando a barra que é isso que te digo, porque tem gente que usa o nome de Deus para profetizar, e a Bíblia fala que cuidado com quem faz isso. Porque quem profetiza em seu nome vai ter que assumir pela sua responsabilidade o que você está falando. Agora, quando é Deus que está falando, Deus assume o que Ele está falando. Então Deus é um Deus de acordo. Aqui no livro de 2 Crônicas 7,14, nós vemos um grande acordo, e é um dos maiores acordos que Deus fez na palavra do Senhor, que o povo mais precisa hoje, que é se humilhar, se orar, buscar a face de Deus. E o povo, esse povo que precisa fazer isso, está distante de Deus, está apercebido das coisas que estão acontecendo. E a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes, alertas, nós temos que estar no gregorel, acordados o tempo todo, dormindo com o olho aberto e com o olho fechado, porque a qualquer momento o ladrão pode vir e pode pegar você de surpresa. E outra coisa, o ladrão não avisa quando ele vai roubar. E Jesus também não avisa quando ele vai voltar, ele fala que vai voltar. Assim como o ladrão não avisa, o diabo, irmão, ele é imitador. O diabo, ele é imitador. Porque a Bíblia, Deus, ele é luz. E a Bíblia fala que o diabo, se possível, enganaria muitos, se vestido como anjo de luz, como ovelha. A Bíblia fala que Jesus ele vai voltar no abrir e piscar de olho. Aí o diabo vem, a Bíblia fala que o diabo vem como um ladrão. No abrir e piscar de olho, porque ninguém sabe. E assim também a Bíblia diz que o ladrão, ele copia o Senhor. Então assim também ele diz que o ladrão, ele pode vir, o diabo, ele pode vir como um ladrão. Então o que precisamos estar? Acordados, como sentinela. Alguém aqui que já se viu o exército sabe como é que é. Quando você está naquela guarita lá com sono, você tem que ficar acordado. Você não pode dormir. Então você vai levar bronca. E vai acabar sendo que ser castigado, ficando mais uma noite. Porque você não pode dormir. E nós, como crentes, nós estamos em luta, nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás, seus principados, suas potestades. E o diabo, meu irmão, também não dorme não, o diabo não cochila também não. Ele está aí todo vapor, querendo nos tragar, nos destruir, nos levar para a masmorra do pecado, de tudo aquilo que não presta. Então, despertamos, acordemos, porque Deus está no nosso meio. E isso só pode ser possível se eu e você estivermos ligadinhos com Deus. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, é um acordo que Deus tem. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Outra coisa, Deus quer renovar os nossos acordos. Porque tem aliança que já está desgastada. É claro que a aliança ela não pode ser quebrada, mas com o tempo ela vai sendo desgastada. Por quê? São promessas que você tem, que acabaram não se concretizando na sua vida. Você pensa que Deus está tardando, só que Deus não tarda, irmão. Deus está esperando a sua atitude para que a promessa se cumpra. Deus prometeu para o povo tirar ele do Egito e colocar eles numa terra que manava leite e mel. Para isso tinha um deserto. O deserto duraria mais ou menos uns 45 dias. Só que por causa da desobediência, murmuração do povo, durou 40 anos. Então não é a promessa de Deus que está atrasando, é você que está atrasando a promessa de Deus. Eita Jesus, fala isso não. Deus não atrasa a promessa, você que atrasa a promessa de Deus na sua vida. Eita glória a Deus. Deus
meu irmão, não está atrasado com nada, é nós que atrasamos Deus de fazer as coisas na nossa vida, porque Deus não nos pode nos dar nada que nós não possamos carregar. Segundo a nossa estrutura, Deus dá aquilo que nós podemos carregar. A sua estrutura não é patente, não é do tamanho da sua promessa. Então Deus está te gabaritando, Deus está te formando. Quando Ele vê que tem uma pedra preciosa, um varão valoroso, uma guerreira de Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. E como luva, a promessa vai se encaixar na sua vida. Porque Deus não quebra acordo com ninguém, nós quebramos acordo com Ele. Só que tem um translado para isso acontecer. E nesse translado, nesse caminho, vai existir muitas coisas que querem impedir que isso aconteça. Que nessa noite você e eu nos levantemos para um novo tempo de Deus na nossa vida. Que nessa noite eu e você, nós possamos reatar a nossa aliança com Deus. Porque sem aliança não tem céu. Quando eu casei com a Ludmila, eu tive que colocar essa aliança, porque se identifica que eu sou dela e ela é meu. Aleluia, glória a Deus. Quando você casou com Jesus. Outra coisa aqui, irmão. Eu vi um camarada dizendo que nós casamos com Jesus. Ninguém aqui casou com Jesus ainda não, irmão. Nós somos noivo dele. Eu vi um cara falando isso aí, e o povo... Até um irmão, deve estar desviado, só pode. Falando, defendendo. Eu falei, moço, eu que sou leigo, eu me considero um fraco na palavra, sério mesmo. Você conhece muito mais, como é que você cai numa barbaridade dessa? Nós não estamos casados com Jesus nada não, irmão. Qual é que eu falei o nome dele aqui, misericórdia? Nós somos noiva de Cristo, o casamento está para acontecer. Se você quer para sair fora do noivado, você não casa com Jesus não, irmão. Está entendendo? Você está com aliança de noivada, de casamento é lá no céu. A de casamento é lá no céu, você está noivo do mestre, aleluia. Então não brinca com ele não, não fica fazendo gracejo, não fica brincando com a fidelidade de Deus não. Deus é fiel comigo, mas você também tem que ser fiel com ele, bonitão. Eu sou fiel, Deus é fiel comigo, Deus vai me perdoar. E vai perdoar, mas quem sabe? Você sabe se você vai ter tempo de receber o perdão de Deus? Você sabe de que você vai morrer? Você sabe a hora que você vai partir? Então não fica brincando de quebrar a aliança de noivado com Jesus. Quebra uma hora, quebra outra hora, está aliançado de novo. Vai lá e volta. É aquele que fica com o pé no mundo, outro na igreja. Não faz isso não, que é perigoso. A morte, ela é iminente, ela pode vir a qualquer hora. Talvez seja o seu último culto. Talvez, isso, misericórdia, não. Talvez seja o seu último culto. Talvez no próximo nós estejamos velando o seu corpo aqui. E talvez você esteja com a aliança quebrada. Mas Deus está dizendo, reata a aliança nessa noite. Reata a aliança porque o seu lugar é no céu, não é no inferno não. Reata, porque assim como você está ouvindo a palavra de Deus, tem demônio lá fora escutando e sabendo que você está ouvindo sobre a aliança com Deus. E o Satanás sabe, se você não tiver aliança com Deus, não restaurar um acordo com Ele, você está propício a cair nas garras do inimigo e poder ser presa fácil de Satanás. Então se levante nessa noite, aleluia. Se levante, irmão, se levante. Reata a sua aliança com Deus, com seu acordo. Faça como esse povo. Foi o povo que se levantou, não foi nem nada forçado aqui não. O povo viu quanta barbaridade eles tinham feito para com Deus, quebrando a lei aqui, Deuteronômio 7, como eu disse, que eles disseram, vamos acordar, vamos fazer um acordo com Deus, vamos ver se Deus aceita. Deus aceitou, aleluia. Deus aceitou e foi bênção para o povo de Deus. Sabe qual que é o bom da história para nós fecharmos aqui? Que Deus é bom demais, irmão. Tem casamento que a esposa com o esposo, qualquer coisinha quer separar, né? Quer quebrar a aliança. É um doce, daquele tanto, né? Quando vai casar, aí vem a avó que estava morta, se ressuscitou para ir para o casamento. Aí vem o filho que estava lá não sei na onde. É aquela coisa, aquela festa toda, né? O casamento. Aí depois que casa, gasta dinheiro, gasta tempo. Aí os padrinhos têm que vestir roupa cara, tem que fazer maquiagem cara. O povo que rouba esse trem de maquiagem, viu? Misericórdia. É maquiagem cara, é cabelo, aí tem que comprar um sapato, porque é o casamento.
Aí passa um pouco tempo, vamos terminar esse casamento? Toma vergonha de sua cara, irmão. Você olha para quem foi para o casamento, você vai primeiro pagar as despesas de quem foi, depois pensar em casar, de separar e feliz. Deixa eu falar. Às vezes você quer quebrar a aliança com Deus, fácil, né? Só que Deus é tão bom, irmão, que você pode quebrar a aliança com Ele, Ele ainda te perdoa e te aceita de volta. Às vezes pode acontecer, que não deve acontecer, e nunca deveria acontecer, de um casal de cristãos separar, e tem possibilidade de reatar aquilo tudo ali, mas existe uma dura cerviz no coração das pessoas, porque elas se acham melhor do que Deus. Se Deus me perdoou na cruz do Calvário, se entregando por mim, a Bíblia fala que Jesus nos amou ainda sendo pecadores. Aí vai lá os casal de bonitão, separa pensando que é melhor do que Deus, e Deus dando exemplo. Vocês me negaram, mas eu aceito vocês, pode vir para mim. Por isso que Deus vai ter um encontro com Israel. Quem é Israel? Israel é o povo que negou Ele. Israel era a menina dos olhos dele. E João fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os seus, e quando Jesus veio para os seus, eles não quiseram saber de Jesus. Mas Jesus ainda vai vir atrás deles, vai reatar aliança com eles e vai dar tudo certo. Aí vem você com a sua estupidez, arrogância, prepotência, falar que não, que você é melhor do que Deus. Então seu lugar é o inferno. Porque se você é melhor do que Deus, seu lugar é o inferno. Mas se você for pior, abaixo de Deus, seu lugar é o céu. Porque você é humilde e aceita reatar aliança com seu cônjuge e tudo mais. Não aceite isso. Porque a aliança não pode ser quebrada. A aliança não pode ser destruída. E Deus quer renovar nessa noite pactos, alianças, acordos que foram quebrados. Fique sob os pés em nome de Jesus. O Senhor está me mostrando aqui nessa noite. E não é para te espantar não, meu, porque Deus não precisa espantar ninguém não. Deus não precisa disso não. Deus está falando a verdade aqui nessa noite. Através dessa palavra que foi pregada, se você não tomar a decisão, nessa noite, de fazer uma aliança com Deus, você terá poucos anos de vida nessa terra. E não te dou muito tempo não. E sabe por que Deus te trouxe nessa noite? Porque Deus é bom demais que você está te avisando. Está te dando a oportunidade de se levantar, voltar para Ele e dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Feche o seu olho. Olhe para a sua alma. Tem aliança entre você e Deus, irmão? Porque quando eu tenho uma aliança com uma pessoa, por exemplo, com a minha esposa, e quando eu falo de aliança, não tem como separar, é inerente falar de aliança e falar de casamento. O que era dela é meu, o que era meu é dela. Quando eu tenho uma aliança com a minha esposa, ela tem comigo, não é mais a minha vontade, agora eu faço a vontade dela, não é mais a vontade dela, agora é a vontade minha, porque nós somos agora uma só carne, um só pensamento. Nós estamos agora em conformidade. Preste bem atenção para o que Deus está falando nesta hora. Você está em conformidade com Deus? Quem é você diante de Deus? Quem é você fora desta igreja? Quais são os tipos de palavra que saem da sua boca quando você está lá no meio daquelas pessoas? Porque quando eu estou caminhando aí afora, para me mostrar que eu tenho um compromisso, as pessoas olham para o meu dedo e veem, tem uma aliança, então ele é um homem casado, ele é uma mulher casada. E quando as pessoas olham para mim, mas não vê aliança de que eu estou noivado com Jesus, não. Mas as pessoas olham para a minha vida. E quando eles olham para a minha vida, vê testemunhas, veem que tem uma aliança com Jesus, com a sua palavra. O problema é que você pensa que tem aliança com Deus, e as pessoas estão olhando para você
e não está vendo nada de Deus na sua vida, e você está se enganando a si mesmo. Mas Deus é muito bom, irmão. Deus é muito bom e é bom demais. E Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele é misericordioso e está dando oportunidades de acordos serem refeitos neste lugar. E te digo mais, o diabo não tem poder nenhum para te impedir de fazer isso. Porque todo dardo inflamado, toda seta de Satanás já foi queimado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Ele tem liberdade total para agir aqui nessa noite. Shabaturassai. Uraia blavachou de candarassanemassu. Urimian de carachou de nasterraçu da candaraia. Ei, tiras tu meneve assai. Deus tem uma palavra para... Eu esqueço o nome dele, eu conheço ele. É o que está do lado, é você. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Talvez seja a sua última oportunidade, se você não pegar ela, agarrar ela e fazer com que ela seja prática na sua vida. Deus, Ele te ama tanto que já você era para estar morto há muito tempo. Mas Ele poupou a sua vida. Ele fechou a sepultura para te dar vida. Porque através da sua vida Ele quer salvar vidas. E por causa das outras vidas, Deus está guardando a sua vida. E nessa noite, Deus te faz uma proposta. Deus quer fazer um acordo com você. Deixa eu dominar a sua vida. Você não é capaz de largar nada do que você faz, você não dá conta. Mas Deus te fala assim: se você deixar eu dominar a sua vida, você vai dar conta e eu vou te dar graça. E você vai ser um novo homem na minha presença. Porque Deus conhece o seu coração, e através da sua vida, por causa da sua vida, muitas pessoas poderão ser alcançadas por Deus. E isso vale muito para Deus aqui na terra. Não menospreze essa oportunidade, guerreiro. Não menospreze. Deixa eu te dar um testemunho. Eu perdi o meu primo ano passado, ele tinha 19 anos. 19 anos ele tinha. Ele estava afastado de Deus. E ele pediu para comprar um celular para mim no meu nome. Ele já tinha um celular e pediu para comprar um celular no meu nome. Eu falei: Luca, eu vou comprar um celular para você, mas você vai morrer antes de pagar ele. A minha mãe está ali de prova. Meu irmão está ali. Eu falei para ele, falei: Luquinha, eu vou te comprar um celular no meu cartão, mas você vai morrer e não vai pagar ele. Ele não pagou a segunda parcela. Ele faleceu. Ele estava afastado. Só que ele reatou aliança com Deus. E Deus, sabendo da sua vida, aprove levar ele para morar com o Senhor nos céus. O que eu quero dizer com isso para você? Eu não estou dizendo que você vai morrer daqui tantos dias, não sei. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele está com um propósito, Deus tem um acordo para fazer com você nessa noite. Se entrega para Ele de coração e não saia da presença dEle nunca, nunca, nunca. O fundamento da sua vida está na palavra de Deus. O que te sustentará é a palavra de Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo. A sua alegria não está nesse mundo, a sua alegria está em Deus. Você só vai conhecer o que é alegria no seu coração quando você sentir a presença de Deus e o Espírito Santo fazer morada na sua vida. A proposta é essa. Cabe você aceitar ou não. O acordo está de pé. Você tem até o final do culto para tomar a decisão. Fique tranquilo. Essa irmã que está lá no fundo, no último banco aqui, ó. Essa de preto, que está com a máscara preta. Irmã, Deus conhece e sabe do jeito que você chegou aqui no culto nessa noite. E Ele te conhece bem. Ah, sim, Ele te conhece bem. Ele tem a solução para a sua causa. Ele tem a solução para o seu problema. Ele tem a resposta para a sua pergunta.
Aí ele te diz: você quer saber da resposta? Você quer ter a solução? Você quer ter a sua causa resolvida? Ele te diz assim: se lance nos pés dele, se humilhe nos pés dele, faça como uma mulher do fluxo de sangue, humilhada, rejeitada, mas foi lá e se dobrou nos pés de Jesus, e Jesus mudou a história dela. O que te falta é humildade e se humilhar, humilhação, porque a Bíblia diz que os humilhados o Deus dos céus exaltará. O segredo da sua vitória, o segredo da sua mudança de vida é humilhação. Humilhação. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Deus se exaltará, diz o Senhor dos exércitos. Oh, dá lugar para Deus, irmão. Deus pode falar, ou você está com pressa de ir embora? Quer ver o fantástico? Eu tenho coisa muito melhor do que o fantástico para você. Tem o Espírito de Deus que está aqui nessa noite. Não te apresse em sair da presença de Deus, aleluia, mas sossega o teu coração. Ribaçaia de prada candaçou. Ei, meu Pai, meu Deus. Pode cantar, Maciel. Aleluia. Escute a música. Deus está falando. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia. Ele está aqui dizendo: eu estou te esperando no santo lugar. Quero sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri no seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Nada, nada, nada. Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar eu quero te encontrar. Quero sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz e no seu lugar. Aleluia. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer: te amo. Amo você. E na suda padaca saiba certo. Amo você, meu filho. De padaca sai da rocandaia.
Ele anderá blasfêmia da gaçuda badagaçeraia. Orai canduriande plavacévia na baçúvia. O canaçu derebacévia. Ei mulher, turiande plavacévia na candura. Eu conheço a tua luta, sei do teu sofrimento. Conheço o começo da tua história e eu tenho o fim dela. Amande caia sude badagaçude condarabasudávia. Por causa da tua humildade, por causa do teu esforço, por causa da tua perseverança, a partir de hoje, eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, e mato caia sude pavassávia. Em pouco tempo te surpreenderei nessa terra, e farei uma maravilha, algo por acaduva sávia, de especial na tua casa. Tu és a minha ungida, tu és a minha serva, eu te conheço, eu te amo, eu tenho plano contigo, e a conova savaçu, alabacantarabacévia. Continua, 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 assim diz o Senhor da tua alma. Eita, arabaçuda, badagaçudávia, alanduguvasévia, nabaçuda, cantarabacévia. Assim te digo nessa noite, nebaçu e canteraia, nabasévia. Eu tenho um plano na sua vida. O meu propósito contigo é grande, é maravilhoso, é tremendo. Ah, candeva sábia, nuda badagaça. Mas eu exijo de ti mudança, mudança, mudança e mudança. Ah, podocosu denepatabacévia. Ai, cantura mata cantonova sévia. Lepatai, leplaçu docova sévia. Tem um mistério contigo. Tem um mistério contigo na terra. Maia cantarava suia. Labracanto nova seva da gaçuda. Ah, se tu entendesse. Ah, se tu soubesse. Agoneba soba teba sávia. Tu se alegraria mais na minha presença. A tocoma nakatava sévia. Tu mudabraçova sávia. Eu sou o teu Deus, amando cávia. E por causa do meu plano, do meu projeto, eu exijo de ti mais. A mataia sávia. Santidade. Diferença na terra dos homens, diferença na terra dos viventes. Apatai, porque assim eu te quero e assim eu te vejo. Ai, toboba sábia. Se tu tomar a decisão, aceitar nesta noite a minha palavra, em tempo pouco tu verás a mudança acontecer na tua vida. Ah, Podó, e tua família verás que a Toleva sábia existe uma serva levantada, profeta no meio dos céus, diz o Senhor para a sua vida. Deixa Deus agir, aleluia. Ora baiatá. Se tu perseverar, tu vai saber que valeu a pena. Se tu perseverar, tu canabatá tureca da bacévia, tu vai saber que vai valer a pena. Persevera. Não saia do caminho, não saia do alvo. Eu permito prova, eu permito luta, eu permito tudo que eu quiser, para te provar, para saber quem tu és, para provar o teu caráter, para provar a tua pessoa, porque eu tenho um plano na tua vida. Labadura cantar sai, persevera, fica firme, porque grande será a sua bênção, sua vitória. O meu plano contigo é grande, pois tu és a minha escolhida, e eu tenho um plano na tua vida, diz o Senhor. Ei, profeta, carabuchu da badagaçudévia, eu conto contigo, alá e cotovassávia. Não é tempo de se rebaixar. Ah, tu debaixávia. A minha promessa foi feita contigo no ventre da tua mãe, quando tu nem viesse a esse mundo, mas eu sabia quem tu eras. Eu sei o que passa no teu coração, e eu sei a sinceridade da sua alma, mas eu quero que tu esteja de pé, do meu jeito, da minha forma, porque é do meu jeito e da minha forma que as coisas vão funcionar. Nessa noite eu falei contigo através da minha palavra. Nessa noite eu falei e despertei a tua alma, porque é tempo de se levantar e reatar a aliança.
porque a minha obra na tua vida é singular na terra dos homens. Labadagaçu, Labrocovasévia, Abanda Bata da Sodovasévia. E nessa noite, para provar que sou eu que falo contigo, eu mudo o rumo da sua história. Eu mudo o rumo da sua história. E não te espantes para o que há de acontecer. Saibas que eu sou Deus. Mas eu te digo: aceite, persevere, fica firme e cumpra o que eu tenho contigo. Porque senão tu regressarás e dificilmente voltará ao trilho da minha promessa, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, Rassura Madagassu. Eita Deus, saia pra tacaceita. Ei mulher, ah, santo que me nas toberacandarai. Ei, turiminabassova dagassu nenemandai. Eu tenho me agradado da tua vida, minha serva. Ah, tu que mai te caçodova sábia. Nesta noite eu te trouxe a minha casa. Nesta noite eu falei contigo. E nesta noite eu renovo as suas forças. Eu te digo que a caminhada é longa, porque grandes são as vitórias. Em meio às lutas eu estarei contigo. Em meio às lutas eu te darei o escape. E tu sairás vencedora de toda, porque eu sou o teu Deus e tu és a minha filha. Te mantenha em vigilância, te mantenha guardada na minha palma das mãos. Ah, eu visito a tua casa, eu visito a tua família. Amaduri padagaça. Entre com providência, corta um laço de morte nessa noite. Eu estou dando vida aonde era para existir morte. Eu faço um grande milagre. Ai, tepa, talabaçu, rubinabaçô manaia. Eu dou ordem aos meus anjos para que orcandubatai, para que corte o laço que foi tramado pelo inimigo, para dar vida para aquela pessoa. Maripadagaçô de panacantarabaçúdia. Te alegre e volte em paz renovada pela minha presença. Ai, repá, tabanagus, adabanagaseraia. Pega ela, Espírito Santo, renova a tua filha, meu Pai, renova, nai, louva ceia, ai, abadagá, apadabas, abadagassura, mãe. Deus, você, a batúria daia cantaraias. Amo você. Chapaída padassúria. Ah, andai da suria na no macai. Eita mulher, lubrum na canto nova sábia. Eu sei da tua fome e sede em fazer a minha obra. Eu conheço. Eu conheço, lambrando carriande bassovia, arimante para contarabaçu e andebra cantarai. Eu estou abrindo um grande caminho para a sua vida e para o seu. Canumas, uma grande porta está sendo aberta. A pali cantou vassávia. Eu honro os que me honram. Eu vou te honrar. Eu vou honrar a sua casa. E lá patai no meio da tua parentela, por causa da tua vida, eu estou velando, zelando e operando. Ah, meu Deus! Oh! Adore a Deus. Adore a Deus. Escuta bem. Canabaçu daraia. Anamantura caia. Não vá para a direita nem para a esquerda. O caminho é reto. Não existe atalho. Não existe atalho. O caminho é reto.
E o caminho que eu escolhi para ti é estreito ou apertado. Não ceda às tentações de Satanás. Não ceda às propostas humanas dessa terra. Adura, Pai, eu quero te ver levantado, porque eu quero te fazer um grande homem na minha presença, um grande servo. Quero te usar com namassu de plai, de que minatassai. Elebaçu da pandacona súvia, dominado pelo meu espírito, pois tu és profeta, mecado badagassouia. Eu implanto na tua vida um grande projeto nessa noite. E a tua pata sábia e a tua companheira faz parte disso. Ah, poder vassávia mando covassai. Mulher, assim eu te digo, vigia, 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 porque grande é a afronta do inimigo para com vocês. Grande é a lá e contou vassávia, a fúria do inimigo para com vocês. Ah, patai contou vassávia. Se unam ainda mais, em um só propósito, em fazer a minha obra, a minha vontade, o meu querer. Assim sendo, tudo acontecerá, porque sou eu que dou a direção, sou eu que sopro na terra. Do mata maia, no demais, descansai-vos, porque sou eu quem cuido dos meus na terra, diz o Senhor. Apaduva sávia, alamassoveta sávia, e por conaço da braçovia, e o meu espírito é derramado sobre vós nessa noite, para vos renovar, porque grande é a obra, grande é os mistérios que eu tenho com vocês. Aleluia. Enche o teu pulmão e diário da glória a Deus. Cadê a sua língua estranha? O diabo comeu ela. Cadê a sua língua estranha? O diabo já abafou ela. Cadê o seu glória a Deus, seu aleluia? Cadê você só daqueles que falam em língua estranha quando está na vigília, no monte? Não, meu irmão, nós estamos na casa de Deus. O culto é vivo, o culto é para Deus. Aonde tem acordo com Deus, tem altar, tem fogo no altar. E aonde tem acordo com Deus, tem aliança com Deus, o altar está aceso e o forapapatuva sábia. Fala, Deus! Oh, meu Deus! Amo você, meu filho, meu filho. Eu te amo tanto, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, quero sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri no seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Nada, nada não me impedir de te amar. Oh, glória a Deus. Levante sua mão para o alto. Levante a mão para o alto de que tem aliança com Deus, de que tem vida concreta com Deus, de quem está acordado com Deus, de quem está em comum acordo com a sua palavra, de quem está em comum acordo com o seu espírito, de quem está em comum amor com a sua presença maravilhosa e bendita. Oh, meu irmão, como é prazeroso ter aliança com o Senhor. Como é prazeroso fazer parte desse povo lindo que vai morar no céu. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Glória
a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sempre. Para todos sempre. Meus irmãos, há alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus, pelo amor da sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus e não ter uma enxovalhada de maldição na sua vida, porque quem não tem aliança com Deus tem maldição na vida. Se você quer ter uma aliança com Deus e ter as bênçãos do Senhor para a sua vida, se manifeste nessa noite, voluntariamente, de coração, aceitando a Jesus ou voltando para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que está na igreja, não escandaliza não, que precisa reconciliar com Jesus. Faz parte da membresia da igreja, está dando dízimo, até ajuda nas missões, mas se não fizer aliança com Deus, você não vai subir. E Deus te conhece. Deus sabe a frieza da sua alma. Deus sabe, irmão, Deus te conhece. Você não engana, você pode virar as costas para mim, ir embora, problema seu. A minha obrigação é pregar a palavra de Deus e falar o que Ele quiser. A minha responsabilidade é essa, porque se eu não falar, depois Deus me cobra. Então, para me livrar desse fardo, eu falo tudo agora. Então, você que faz parte dessa igreja, é membro, mas você está afastado de Deus, irmão. Você está frio com Deus. Você está pior do que um gelo. O gelo perto de você é um fogo. Faz aliança com Deus. Tenha misericórdia da sua vida, da sua alma, da sua família. Eu vou fechar meu olho e vou fazer a pergunta. Tem alguém aqui nessa noite? Você sendo da igreja, você não é da igreja, você está afastado, está desviado, nunca foi crente. Quer aceitar Jesus e fazer aliança com Ele aqui nessa noite? Eu te ofereço Jesus de Nazaré. Levante sua mão para o alto. Nós queremos orar por você. Pode vir cá que eu vou te abraçar. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu, te faz. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Vai, irmão, levanta a mão, você que é da igreja, não fica com vergonha não. Vergonha é no dia do arrebatamento você querer vir para a igreja e não ter mais ninguém aqui. Vergonha é quando Jesus voltar e você vai querer vir para a igreja para procurar o pastor, não vai ter mais ninguém aqui. Vergonha é continuar nessa vida, o diabo sabe quem você é, ele está acabando com a sua vida, ele está montado nas suas costas, você está sendo cavalo do diabo. Se Deus me permitir, eu falo seu nome aqui. E eu sei quem você é. Você, a sua casa, está precisando de Jesus. Deus não ameaça ninguém.
Deus não ameaça ninguém. Quando eu falei aquilo para o meu primo, eu não sabia nem o que eu estava falando, mas Deus falou na minha boca, porque Deus sabia o que estava acontecendo. Eu falei umas 4 vezes isso para ele, ele não deu crédito nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa, você, sua família. Para Deus provar para você que Deus não é mentiroso, Deus vai permitir que uma desgraça aconteça na sua casa, para salvar a sua alma. Para salvar a sua família. Porque o plano de Deus é salvar. Deus não se alegra com ninguém que morre. Deus se alegra quando um justo perece, porque ele vai para o céu. Como prova de que Deus é fiel e verdadeiro, vai se cumprir na sua vida. E essa igreja vai saber que Deus é fiel e verdadeiro no que Ele falou. Está selado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 4 vidas para Jesus. 4 tapas na cara do diabo, para saber que Deus é bom. Deus é bom e o diabo não vale nada. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar por vocês. Jesus ama vocês. E o plano que Deus tem com vocês é grande. Então fica firme. Não saia da presença dEle. Porque Ele nunca vai deixar vocês. Não abandone Ele e Ele não vai abandonar vocês. Tá bom? Nós vamos orar por vocês. E que essa aliança que vocês estão fazendo com Deus, ela seja perpétua, contínua e se estenda até quando chegarmos lá no céu. Nós vamos orar por vocês, porque eu tenho certeza que